Paz, Senhor, estamos aí para mais um ano novo que começou, um novo trimestre, e aí então nós começamos aí com um tema que também é novo. E nesse trimestre nós vamos estar trabalhando como o verdadeiro pentecostalismo. É uma lição mais doutrinária, e inclusive as 4 lições, elas são sim de natureza bem doutrinária. As 4 lições, primeiras lições que nós vamos estar estudando, são um cunho bem teológico, e eu creio que vai ser um trimestre bem enriquecedor para nós, ok? Então vamos lá. O tema é a pessoa do Espírito Santo. Pessoa, aqui fica evidente que não está se falando de uma energia, né, de uma força, está falando de um ser, está falando de uma personalidade, ok? Então, é a pessoa do Espírito Santo. O textuário fala sobre não entristeçais. Entristeçais aqui já levanta uma característica de uma pessoa, né? A capacidade que tem de possuir sentimento, de poder ser entristecido. Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece? Quando a gente quebra a nossa comunhão com o Espírito Santo por meio do pecado. Toda vez que a gente peca, a gente quebra essa comunhão, e isso faz com que o Espírito Santo venha a se entristecer. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, que nós pentecostais vivenciamos. Interessante. Verdade prática. Somente a Bíblia revela. A nossa regra de fé sempre é baseada na Bíblia Sagrada. Aqui não vale aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, aquilo que eu sinto. É aquilo que a Bíblia apresenta para nós. A identidade, mas é uma identidade verdadeira, ou seja, aquilo que realmente corresponde as características que pertencem ao Espírito Santo, sua forma de agir, suas qualidades, aquilo que ele apresenta para nós, as suas intenções, a sua ação, tudo isso vai compor a sua identidade, e essa identidade, para ser verdadeira, ela tem que ser de acordo com aquilo que a Bíblia fala para nós. Então, vai falar sobre a sua identidade, as obras, porque sendo ele uma pessoa, um ser, ele também age. Nós vamos ver que, inclusive, ele age por ação própria, por vontade própria, não apenas como alguém que está ali para executar a vontade de outro, mas que ele tem também a sua vontade e age de acordo com essa vontade. Um tema que nós pentecostais, o que é ser pentecostal? É a pessoa que acredita que os eventos da descida do Espírito Santo, conforme narrados em Atos 2, ainda podem ser vivenciados nos dias de hoje. A pessoa acredita e busca ter a mesma experiência que os apóstolos tiveram naquela ocasião. Então isso é ser pentecostal. E não é algo apenas para ser teorizado, é algo para ser vivenciado. Na leitura diária, nós vemos aí o Espírito atuando no princípio da criação, né? Quando fala sobre o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Nós vamos ver aí a ação dele é fundamental para a preservação do mundo, né? Não apenas ele cria, mas ele também sustém aquilo que foi criado. João 16,3 coloca no Espírito Santo faculdades e atributos que vão ser próprios de uma personalidade, ou seja, de alguém que tenha conhecimento do seu próprio eu, da sua própria pessoa. Quinta, nós vamos ver, é o Espírito Santo quem revela a verdadeira identidade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é conforme aquilo que nós recebemos do próprio Espírito Santo de Deus. O senhorio de Cristo, ele só é reconhecido por aquele que tem a ação do Espírito de Deus em sua vida.
o Espírito do Senhor é Deus, e sendo ele, o Espírito do Senhor sendo Deus, ele tem as características que são próprias da divindade, tanto os seus atributos que são comunicáveis, quanto os seus incomunicáveis, ou seja, comunicáveis é aqueles atributos que nós podemos dele receber, dele participar. Incomunicáveis é aqueles que são exclusivos da divindade. Por exemplo, a eternidade. A eternidade é um atributo que é exclusivo da divindade, não tem princípio, não tem fim. Então, para que seja Deus, é preciso ser eterno. E só pode ser eterno quem tem a característica de ser Deus. No sábado, o Espírito Santo opera na vida humana por meio da igreja. A igreja é o repositório do Espírito Santo de Deus aqui na terra, e é por meio dessa ação do Espírito Santo, por meio da igreja, que vai ser operada na vida do ser humano. Diz aqui na leitura bíblica em classe: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, ou seja, algo que viria para substituir um anterior. Já existia um consolador, que era a própria pessoa do Cristo, e agora viria um outro consolador, que viria de ser o Espírito Santo, conforme ele mesmo, o Senhor Jesus, falou mais adiante no verso 26. Ok? Então esse Espírito Santo ele viria para ficar na nossa vida. E é interessante também a gente ver que esse Espírito Santo ele haveria também de ensinar e vos fará lembrar aquilo que o Senhor ensinou. Então, ele, além de fazer com que nós viéssemos a lembrar dos ensinos que foram colocados por Jesus, ele também haveria de ensinar a nós com a mesma autoridade com que o Senhor Jesus havia ensinado. Ok? Vamos lá? Então, interagindo com o professor, né? Neste trimestre, estudaremos as principais doutrinas que identificam o crente pentecostal e assembleano. Nessa interação com o professor, existem aqui alguns termos técnicos e a gente precisa aí trabalhar esses termos técnicos. Primeiro, pentecostal, nós já falamos, né? É aquele que acredita na repetição dos eventos relacionados ao Espírito Santo, conforme narrados em Atos 2, e que esses eventos eles podem e devem ser vividos nos dias de hoje. Assembleano é aquele que pertence à denominação Assembleia de Deus. Ele vem falar aqui também do legado pentecostal, né? Legado é aquela bagagem cultural que é passado de uma geração para outra. E nós já estamos aí na segunda ou terceira geração do movimento pentecostal aqui no Brasil, em especial da Assembleia de Deus. E que evento é esse? Que legado é esse? O amor ao Espírito Santo, glorificação a Jesus em suas pregações, afirmar o batismo do Espírito Santo como evidência de línguas, a atualidade dos dons espirituais e levar a sério a iminência volta do Senhor Jesus Cristo. Então esse aqui é o legado do movimento pentecostal e principalmente da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Ok? Isso tudo vai ser estudado ao longo desses 3 meses. Não adianta a gente achar que a gente vai tratar isso tudo apenas em um dia, né? Já nesse primeiro domingo, mas nós vamos aí ter 3 meses para tratarmos a respeito desse tema. A introdução, né? Diz aqui, o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, quer dizer, conforme aquilo que é narrado nas Escrituras, teológico, qual é o entendimento que nós podemos ter a respeito dessa narrativa e a ação prática que nós podemos ter oriunda desse entendimento que foi alcançado mediante a narrativa bíblica. Ok? Tudo atrelado ao aspecto bíblico da doutrina, ao aspecto bíblico da revelação. Então, os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons, manifestações, como a glossolalia,
as profecias, curas e outras operações de maravilhas. Nessa primeira, nós vamos estar falando sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Ok? Então, vamos lá? A revelação do Espírito Santo nas Escrituras, né? Os crentes precisam saber, é uma necessidade. Às vezes a gente acha, nós assembleanos, nós não temos muita ideia do precisar saber, né? A ideia do conhecimento teórico. Nós vivemos muita prática e abrimos mão do conhecimento teórico. E o conhecimento teórico é tão importante quanto o conhecimento prático. Nesse aspecto, com relação ao Espírito Santo, porque o apóstolo Pedro ele diz que a gente precisa ter a condição de responder com mansidão quando perguntam a razão da nossa fé. Então, nós precisamos aí saber sobre o quê? Sua divindade, personalidade, atributos divinos, suas obras de acordo com a revelação bíblica, ou seja, está falando algo a respeito da pessoa em si. Divindade. A divindade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. Então, a Bíblia ela afirma que o Espírito Santo ela é Deus. Ela está colocada aí na nossa fórmula batismal, ela está colocada na nossa bênção apostólica, ela é colocada nas aparições onde Pai, Filho e Espírito Santo aparecem em par de igualdade. Na próxima conversa de Pedro com Ananias, ele fala sobre Deus, né? Mentiste a Deus e mentiste ao Espírito Santo, usando as duas palavras trocando, mostrando que o Espírito Santo e Deus são a mesma coisa. Assim habita no crente o Deus trino e uno, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, os três habitam em nós. Deus e Espírito Santo são uma mesma deidade. Personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica, sim, ou seja, aquilo que caracteriza ele como uma pessoa, como um ser. E aí ele coloca, né, suas características que vão dar a essa noção, que é o quê? O intelecto, a emoção, a vontade. O Espírito Santo, ele é inteligente e raciocina, tá? Ele tem emoção, sensibilidade, ama e pode se entristecer e é volitivo, ou seja, ele tem vontade própria. É interessante que foi o Espírito Santo que impediu que Paulo fosse para Bitínia. Foi o Espírito Santo que atuou ali na viagem missionária, fazendo com que Paulo não fosse a Bitínia e que ele atravessasse a Macedônia, levando o evangelho ali para a região da Macedônia. Os atributos divinos, nós vamos ver que ele é a onipotência, a onipresença, a onisciência, são atributos divinos, nesse caso, atributos incomunicáveis. Existe a santidade, verdade, sabedoria e outros que são os incomunicáveis. Enquanto a onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade são atributos exclusivos da divindade, a santidade, a verdade, a sabedoria, nós podemos aí também participar desse atributo. Deus é santo, nós podemos ser santos, mas Ele é eterno, nós não podemos ser eternos. No máximo, somos eternizados para frente. Qual é a diferença? Eterno não tem princípio nem fim. O homem, ele não tem fim, ou seja, ele é feito para viver na eternidade, porém ele tem um começo, ele tem um início, ok? Então o Espírito Santo ele é onipotente, tá afirmado aqui, e o Espírito Santo também é onisciente e ele também é eterno. Atributos que são apontados dentre tantos outros que poderiam ser listados. Esse aqui é só para ter uma ideia da divindade do Espírito Santo como Deus. Espírito Santo e Jesus Cristo, né? O relacionamento entre o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes isso aqui no decorrer da escola dominical, né? Sobre a Santíssima Trindade. Cabe aqui lembrar que a Trindade não é um termo que está presente na Bíblia
mas é uma verdade que está implícita na Bíblia. Uma coisa é algo que você inventa, outra coisa é algo que você descobre. O leitor bíblico, ele vai descobrir que, na verdade, o nosso Deus, ele é um Deus triuno. São três pessoas eternamente coexistentes em uma só, e que eles são mesma substância, mesmo poder, mesma qualidade, mesma espécie, ok? Essa trindade são três pessoas que são distintas, porém iguais, tanto em glória, em poder e em majestade. Pericorese, um termo teológico, que ele é colocado para mostrar quando o todo faz parte da parte, e a parte também ela passa a ser inserida no todo. O que isso quer falar? Por exemplo, quando a gente fala a respeito de Jesus, Jesus ele era homem e ele era Deus. Ele não era 50% de cada, ele era 100% homem e 100% Deus. O que fala sobre o termo que fala sobre essa relação é pericorese. Quando nós vemos duas grandezas, duas qualidades, que a princípio elas são excludentes, mas elas vivem ou convivem juntamente em um ser. Então, Jesus, ele é homem 100% e ele também é Deus 100%. O fato dele ser homem não diminui a divindade, nem o fato dele ser Deus diminui a humanidade de Cristo. No caso da Trindade, a mesma coisa. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade, uma na outra. Ou seja, cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. Ou seja, a intimidade entre o Filho e o Espírito se dá nesses termos e é eterna. E Jesus fala desse relacionamento já existindo antes que o mundo existisse. É como Jesus ele falou a respeito do relacionamento dele com o Pai, né? Eu estou no Pai e o Pai também está em mim. Não quer dizer que os dois é a mesma pessoa e também não é dizer que os dois são completamente separados um do outro, ok? Mas eles coexistem eternamente. E o Espírito Santo, ele também está nesse aspecto da Trindade. O fato de que o Espírito Santo haveria de glorificar Jesus, né? Jesus disse que o Espírito Santo me glorificará. E por causa disso, muita gente diz que não se glorifica, que não se adora o Espírito Santo. Isso é um erro. O Espírito Santo ele é Deus, assim como é o Pai e o Filho. O que isso significa? Que nós podemos dar adoração às três pessoas da Trindade, inclusive o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é Deus, ele pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. O efeito prático disso. A verdade é que quando expressamos no culto glória a Deus, nós não estamos glorificando apenas o Pai, nós estamos glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos glorificando a Trindade. Da mesma forma, quando eu cultuo ao Pai, eu estou cultuando a Trindade. Quando eu glorifico ao Espírito Santo, eu estou glorificando também a Trindade. Então, tanto faz nós adorarmos as pessoas da Trindade separadamente ou adorá-los como sendo uma coisa só. De qualquer jeito, ao adorar adoramos os três, e ao adorarmos os três, estamos adorando a cada um individualmente também. Ok? Diz ainda aqui que ele é consubstancial com o Filho, ou seja, é da mesma substância, da mesma matéria, da mesma condição que eles são criados. Jesus ele prometeu enviar um outro Consolador e o identifica com o Espírito Santo, né? Aquele Consolador, o Espírito Santo. Ou seja, o Filho ele é consubstancial com o Pai.
ele afirma isso. Da mesma forma, o Espírito é consubstancial com o Filho, ou seja, eles pertencem à mesma substância, é a mesma matéria, é a mesma essência, é o mesmo material, que um é feito, o outro também é. Eu não sei nem se esse termo de material é válido, né? Mas é para dar a ideia que não existe um e o outro. E aqui diz que o Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, na mesma substância, glória e poder. Isso aqui chama a atenção de nós, porque no nosso dia a dia, às vezes a gente usa muito o termo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, colocando o Pai em primeiro e o Espírito Santo em último, ou primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Aqui a gente tem que explicar, porque se eu disser que o Pai ele é maior do que o Filho e o Espírito Santo, eu estou dizendo que o Pai ele tem capacidades que o Filho e o Espírito Santo não possuem. Ou seja, eu fiz com que a expressão uni, que se refere a todo, deixou de ser aplicada ao Filho, porque o Filho e o Espírito Santo não têm mais todo o poder, porque existiria algum poder que fosse exclusivo do Pai. Isso não acontece. Então, se o Espírito Santo é Deus, se Jesus é Deus, eles precisam ter a mesma capacidade que o Pai possui. Da mesma forma, se eu disser que o Espírito Santo ele não pode fazer aquilo que o Pai e o Filho fazem, eu estou diminuindo a força, a capacidade, estou fazendo com que ele deixe de ser Deus. Então, o que são um atributo divino? O que é a questão da divindade? Eu tenho ideia de que aquilo que Deus faz, todo ser para fazer tem que ser Deus também. E se qualquer ser faz aquilo que Deus faz, é porque esse ser também é uma divindade. O que eu estou querendo dizer nessa bagunça toda que eu fiz? Se o Espírito Santo é Deus, ele tem que ter a mesma capacidade de ação que o Pai e o Filho possuem. Ok? O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira e ele atua também no mundo inteiro e na igreja. Ou seja, o Espírito Santo ele age em nosso coração, ele também age na igreja e ele também age no mundo. E essa atuação é ampla. É interessante a condição que eles colocam aqui, né, que sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação do planeta. Sim, ele faz com que o planeta ele possa existir, mas ele também atua naquilo que acontece no mundo. Ou, por exemplo, ele coloca aqui que a ação do Espírito Santo acontece também nas coisas que são naturais, ou seja, eu posso estudar e passar num concurso. O Espírito Santo pode me ajudar para que eu seja vitorioso nesse concurso. O Espírito Santo ele pode atuar de forma que nos cure de uma enfermidade, mas ele também pode atuar conduzindo o médico para que o acerto no diagnóstico possa ser um instrumento pelo qual eu venha alcançar a cura. O Espírito Santo ele pode agir também de forma que um cargo que eu desejo, uma promoção que eu precise, ela possa ser efetivada pela ação do Espírito Santo. Não estou dizendo que o Espírito Santo ele age, né, como uma grande espaçonave, apertando o botão, tudo acontecendo conforme aquilo que ele quer ou não. Mas, sendo da vontade dele, ele pode interferir no decurso natural das coisas para que a sua vontade seja realizada, seja feita no mundo, inclusive naquilo que são de natureza natural, de natureza material, ok? Ele também vai agir no plano divino da salvação. É o Espírito Santo quem conduz a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel, é ele que inspira os profetas. A sua presença está em toda a história dos antigos hebreus,
como os 70 anciãos auxiliares de Moisés. Claro, era o espírito que estava em Moisés que seria partido para os 70. Diz aqui também sobre os heróis, né? Otiniel, Gideão, Sansão. Gosto muito de um termo, né? Uma expressão, quando Sansão ele pega a queixada e mata os 1000 filisteus. Ali diz que o Espírito do Senhor apossou-se possantemente de Salomão e de Sansão, ou em outras versões fala que se apossou de tal maneira de Sansão que deu a ele capacidade de matar aqueles 1000 homens, ok? E aí vai ser o Espírito Santo que vai atuar nos profetas, Gideão, Sansão, vai também trabalhar na vida de Davi, vai trabalhar na vida dos profetas, tanto os escritores quanto os profetas não escritores. Tudo isso aí era o Espírito Santo agindo na vida das pessoas que entregavam suas vidas para serem usadas por Deus. E na vida humana, né? O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começa com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E essa descida foi para que esse Espírito ele ficasse conosco para sempre, não apenas como acontecia na dispensação passada, onde ele vinha sobre determinadas pessoas para uma finalidade, uma vez que esse propósito fosse atingido, ele então se recolhia novamente. Isso não é a característica de nossa dispensação. Nos dias atuais, então, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e nas manifestações também dos dons espirituais. Ok? A conclusão não queremos achar que nesses poucos momentos que nós passamos, nós vamos esgotar esse tema. Nós vamos ter aí todo um trimestre, 3 meses aí para a gente tratar sobre isso. Se vocês precisarem que eu amplie alguma coisa, não ficou muito claro, bota aqui nos comentários que a gente vai ampliar, que a gente vai tentar elucidar alguma coisa daquilo que nós temos. Se você não é assembleano, me desculpe, mas a nossa lição desse trimestre é para assembleano e nós vamos estar sempre obedecendo, seguindo o modo de entender do assembleano com relação ao Espírito Santo, ao movimento pentecostal e às manifestações dos dons. Que Deus aí possa nos abençoar e vemos-nos aqui semana que vem falando sobre a atuação do Espírito Santo aí no plano da redação. Que Deus possa aí nos abençoar em nome de Jesus. Até semana que vem.